Amém. Pode sentar-se, queridos. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 50 do livro de Gênesis. Capítulo 50 do livro de Gênesis. Uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, que daria assim filmes lindos, se não séries, é com certeza a história de José. É profundamente interessante como Deus escolheu na Bíblia pessoas desacreditadas para acreditar nelas e fazer delas pessoas que marcassem a história. Se você ler a Bíblia e se ater a isso, você vai ver que muitas vezes Deus levantou pessoas desacreditadas para acreditar nelas e fazer delas pessoas que marcassem a história. José, por exemplo, você começa com Moisés, solto no rio, salvo por alguém, criado num palácio, mas sua primeira atitude pública é matar alguém e desacreditado, fica distante 40 anos até que Deus o busque. Mas a gente poderia falar de um garoto chamado Davi. Ele era desacreditado por todos os da sua casa. Alguns dizem que ele até não era um filho legítimo, por questões de estereótipos físicos e outras questões mais. Mas o que é bem claro na Bíblia é que os seus irmãos e o seu pai o desrespeitavam. Isso é certo. É bastante certo. No entanto, Deus vê nele coisas que ninguém está vendo, e essas coisas estão lá. Deus não coloca essas coisas lá, elas já estão lá. É um menino que ele nasce num lar de dor, como Moisés, que nasce numa questão de rejeição, de solto ao mar para morrer ao rio. Com Davi, que nasce num lar de dor. E a gente poderia dizer de outros jovens, você pode pegar Samuel, que com 7, 8 aninhos, a mãe tem que levar ele para morar na igreja, o povo da igreja não presta, os filhos do profeta não valem o real. O profeta é um homem que desistiu da vida, mas o menino cresce, é uma revolução. Tem alguns que pegam a dor e transformam nela numa usina de energia positiva que lança a vida para frente. Tem outros que pegam a dor e transformam ela em traumas que aprende, e ela fica segurando aquela historinha para sempre. E ela morre com 99 aninhos dizendo da vez que roubaram o pãozinho dela que ela levou na escola, ela só tinha aquele pãozinho para comer. E aí ela perdeu um monte de coisa pelo caminho. José é um desses jovens que ele nasce em uma família completamente desequilibrada. Ela já é desequilibrada de há muito tempo. A gente não precisa ficar falando bem de todo mundo na Bíblia, porque a Bíblia ela fala das pessoas o que elas são, o que nós somos. Nós somos bons, mas nós também tem um ladinho adâmico, da natureza adâmica nossa, que é a natureza pecaminosa. Eu já estava falando com uma pessoa, estava falando justamente isso, como a gente às vezes, por exemplo, vai assistir um filme, por exemplo, O Justiceiro. Já assistiu O Justiceiro? A gente ama o Justiceiro matando gente, não é verdade? Ou não? Isso é nosso lado adâmico, pecaminoso, maligno, satânico. Eu adoro ver ele matando, quanto mais facada, quanto mais ele judia, mas eu gosto. Você também gosta. É o nosso lado caído, né? Nosso lado que a gente tem que dominar ele. José, ele é nascido nesse lar todo quebrado. Ele já vem de um pai, lembra o nome dele? Não. Jacó, que nasce brigando com o irmão, né? Que mente para o pai, que tem que fugir por 20 anos, que é enganado por um sogro, que, nossa, que história. E o pior é que você pega o irmão dele, também tem uma pecadaiada lá com Isaac. E você vai para o pai dele, para o Abraão. Abraão também tinha umas marcas negativas. São famílias deficientes. Eles têm marcas deficientes. E a nossa família é o lugar onde sombras e luzes são expostas sobre nós. Essa é uma frase do Caio Fábio, ele dizia isso, que a nossa família é um lugar de sombras e luzes. Ou seja, no lar onde nós fomos criados, nós aprendemos muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas que as luzes, que aquilo que é luz, que aquilo que é de Deus, seja o que se emana, o que sai de nós, e o que se esparrama, se espalha pela vida, em nome de Jesus, e que aquilo que é treva seja dissipada pelo poder de Jesus, de Cristo que habita em nós, em nome do Senhor Jesus. Mas esse José, ele nasce nessa casa, ele é um filho temporão, ele nasce na velhice do seu pai. O seu pai tem 2 esposas,
Naquela época você podia ter mais do que uma esposa, mas a segunda esposa não lhe dá filhos, é a esposa do seu amor. E ele vai ter 2 filhos, Benjamim e José. São os 2 meninos que ele tem, fora outros 10 irmãos. Eram então em 12 filhos, 12 irmãos dentro de uma casa. E José é o mais novinho ali. É o mais novinho menos. Tem mais um que é mais novinho, então é quase o mais novinho, quase o caçula. Menino alegre, feliz, cheio de vida, é criado como os outros. Portanto, os outros tinham tudo que ele teve para ser pessoas boas, ter valores bons. No entanto, José assimila esses valores na vida dele como valores bons, mas os seus irmãos não. A história dele é conhecida, você sabe como é que é. Ele é vendido pelos irmãos por 5 ciclos de prata, que era dinheiro de 2 anos e meio de salário de uma pessoa. É por isso que ele é vendido quando ele tem 17 aninhos de idade. Enquanto morando com seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam. E quando ele falava do seu futuro, os seus irmãos o odiavam ainda mais, por não compreenderem, por acharem que ele tinha mania de grandeza e não se condicionar dentro das situações de pequenez da história e da relação da sua vida. Ele tem uma história linda de vida e nos seus últimos dias a sua vida é encerrada com essas palavras. Capítulo 50 de Gênesis, verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus: a morte de José. José ficou morando no Egito. Ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará todos vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles o embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Oremos a Deus. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, que a tua palavra venha direto ao nosso coração. Eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça possa ser alimentadora da nossa alma hoje. Me dê graça para poder falar e dê graça aos irmãos para poderem ouvir, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Foi o próprio Caio Fábio também no passado que disse que José ele tinha uma capacidade, uma condição de transformar tragédias em bênçãos. Tem pessoas que têm essa condição de transformar tragédias em bênção. O fim de um trabalho no início de um negócio de sucesso. O fim de uma relação em algo maravilhoso e majestoso, de fazer algo que ele não teve tempo antes de fazer, que era um estudo, uma faculdade, alguma coisa assim. Há pessoas que elas ficam presas ao que se foi e outros se abrem ao que virá. Há pessoas que têm essa condição de serem transformadores de tragédias em tempos de bênçãos. E eu penso que essa deve ser a semente, a graça que deve habitar em mim e em você, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estava dizendo antes, José é esse jovem todo feliz, todo alegre, que é criado juntamente com seus 11 irmãos, mas que é marcado por eles, por odiarem, porque ele se diferencia deles num sentido. Ele carregava no seu coração um sonho, um desejo, uma vontade de sair do seu círculo. Ele não era contra a sua família, ele não era contra os seus irmãos, ele só estava com seus olhos, de fato, num propósito de Deus maior para aquele momento. Normalmente, às vezes a gente acha que alguém está nos abandonando por uma razão, e não está. Simplesmente ela está cumprindo um propósito de Deus para a vida dela. Eu digo que é como criar filhos. É bom que eles possam voar e ir, porque eles estão cumprindo com o propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei como é que é, eu sou pegado às pessoas, eu não sei como é que seria comigo, por exemplo, se eu fosse pai e minha filha, meu filho tivesse que casar, eu visse morar com um sujeito, com a sujeita que eu não conheço. É um negócio estranho, aquilo que pariu dentro da gente. A gente sustentou, criou, deu mamadeira, levou no hospital, socorreu, especialmente se fosse menina, e vem um folgado e pega, não é verdade?
mas é para isso que são feitos. E eu penso que aqui a gente até deveria aprender um pouco mais com os americanos, que aos 16 anos eles dão um chute, se assim, na parte mais gorda dos meninos, manda eles embora para a escola e fala, não volta mais. Manda muito cedo, levam com prazer, com alegria, leva mala, eles vão morar no college, vão morar na faculdade, quer dizer, ficam lá, se formam, e depois que se formam não deve voltar, deve continuar a sua vida. Penso que deve doer o coração do pai, mas a gente faz as pessoas para que elas possam ir em lugares que a gente nunca foi. A Bíblia diz que filhos é como flechas da nossa aljava, para atingir coisas maiores. José não era um exibido, ele só queria atingir sonhos de Deus, que eram sonhos maiores. Deus queria uma nação imensa, e aquele povo estava ali num grupinho de 67 pessoas, felizes por estar ali, alegres por ter que olhar seus bois, seus cabritos, suas ovelhas, e ali medindo forças por uma bobagem, porque não tinham muito. Então, de vez em quando, o José voltava e dizia para o pai os erros dos irmãos com os seus rebanhos e o que eles faziam, muitas vezes querendo enriquecer ilicitamente, tomando coisas do vizinho, fazendo isso, fazendo aquilo, e por isso ele era mal visto pelos irmãos. José tinha um sonho maior, um ideal maior, uma vontade maior, ele não cabia nele, e ele tinha essa dificuldade. Algumas pessoas têm complicação, às vezes, em ver gente que não cabe dentro delas, ou seja, elas são, parece que ela quer vazar, parece que ela quer sair para fora. São coisas que Deus coloca no nosso coração, e desejos que Deus faz nascer no nosso coração, que nem sempre é compreendido por aqueles que nos rodeiam. Os irmãos de José não o compreendiam, e por isso o tratavam de forma maligna, não somente criando uma ambiência de educação terrível, onde ele tinha constantemente era uma indiferença, uma dor, uma rejeição dos seus, mas eles chegam ao nível e ao ponto de não suportar mais isso. Eles não suportam a saúde do menino, porque eles não conseguem entulhar seus postos, ou seja, não consegue fazer dele um não sonhador. O apelido, quando ele vem, eles dizem, lá vem o sonhador. Se você ler Gênesis, vai ver que eles dizem, lá vem o sonhador, mas não como elogio, tipo como quem está tirando um barato, como quem está dizendo, olha, o sonhador, olha aquele que quer ser gente, olha aquele que quer ser mais do que a gente que olha a cabra, olha lá chegando aqui, o nosso olhadorzinho de ovelha, olha lá, ele pensa que ele é gente, lá vem o sonhador, mas ele não se deixava ser ferido por isso, ele resolveu que ele ia crer na verdade divina e não na mentira dos homens. E eu penso que feridas, elas podem abrir-se nos nossos corações, e elas podem querer se estabelecer na nossa alma, mas é nós quem devemos dizer ou não, se nós vamos deixar ela ficar aqui dentro ou não. Todos nós temos uma história trágica, e todos nós viemos de ambiências deficientes. Ninguém aqui nasceu no ninho de amor. Aliás, eu nem sei porque que existe essa palavra, ninho de amor. O ninho é de amor só enquanto se faz amor, depois é ninho. E no ninho acontecem muitas coisas. Muitas coisas ocorrem, não quero que a gente fique triste, não é isso. Só quero dizer para você que não existe essa questão dessa perfeição, desse ninho de amor, essas coisas que a gente cria, de tampa certa para a panela certa, de metade da laranja, de ninho de amor, de coisas que são acertadinhas. A vida em preto e branco, ela é de uma outra forma, e Deus vem para melhorar, para consertar. Eu penso que um doente só pode ser curado a partir do momento e do princípio que ele reconheça que há uma certa deficiência, porque se não existe, não há nada que eu, Deus, médico ou qualquer pessoa possa fazer. José é esse menino que vive nessa ambiência contrária, nos provando o seguinte: você pode continuar sendo aquilo que Deus fez você nascer para ser, mesmo que a ambiência que você esteja seja extremamente contrária a tudo que vai dentro da sua alma, mesmo que todos os acontecimentos sejam contrários, mesmo que todos os pensamentos sejam contrários e que todas as forças sejam contrárias, você pode, em nome de Jesus Cristo, acreditar na possibilidade disto. Esse menino crê, esse menino é vendido, e as coisas não param. Ele chega numa casa, a Bíblia diz em Gênesis 39 que José era um garoto bonito de porte e de semblante, ou seja, corpão sarado e rosto bonito, não era, entendeu? Não era, preciso sempre pensar aquilo que eu falo, né? Então, entendeu? Molecão bonito, rosto bonito, corpo bonito, mulher de Potifar sem graça com ele, ele diz não várias vezes a ela, e aí ele é traído, ou seja,
mentem sobre ele, então vendido pelos irmãos, agora mais uma ferida, né? Não basta a rejeição de um lar que deveria me abraçar, agora o Senhor e a Senhora, para quem eu sou fiel no meu melhor, mesmo sendo escravo, mesmo sem receber nada pelo que eu faço, também me coloca na cadeia, levantando falsos testemunhos contra mim. Ele vai para lá, para a cadeia, e na cadeia também um copeiro vai parar lá, lhe faz uma promessa: olha, você adivinhou meu sonho aí, eu quero dizer para você que eu vou chegar para o rei, eu vou falar de você, mas 2 anos passa e ninguém também fala dele, ou seja, parece que ele está sozinho e perdido nas suas dores. E em situações assim, normalmente a gente tem a tendência de desistir, de desanimar. Na história de José tem essas questões todas, são 13 anos de traição. Ele sofre a dor da traição, da indiferença, do desprezo e das injustiças, mas a sua história se faz a história que era para ser histórias. Você está me acompanhando ou não? José possivelmente seja uma das pessoas mais feridas na alma que possa existir na Bíblia. Poucas pessoas se comparam a ele. No entanto, é difícil você ver tamanha resiliência. E talvez eu e você pergunte: qual é o segredo de se passar pelo meio dos tubarões e eles não comerem a gente, não morderem a gente? É porque José, independente dos seus irmãos, resolveram assimilar no seu coração a Deus. Se você tiver coragem de ler de carreirinha, ou seja, de capítulo por capítulo, Gênesis, você vai descobrir que por várias vezes, em várias situações boas e ruins, a Bíblia vai repetir uma frase sobre José e diz assim: o Senhor era com José. O Senhor na cadeia era com José. O Senhor na dor era com José. O Senhor no trono era com José. Você vai ver que o Senhor era com José. Era com José no sentido de que havia uma parceria, uma relação íntima entre um e outro. José não se via aquele garoto solto pelo mundo que andava aí pelas veredas da existência humana solitário. Ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, nem mesmo Deus é do meu lado. Não, o Senhor era com ele. José cultivava essa presença divina e por constante, por resposta, essa presença divina era sempre com ele. Onde ele botava a mão, fosse bom ou fosse ruim, prosperava, caminhava para frente, seguia adiante. O menino tinha um poder de reprodução. Queria dizer realmente o que é o seu nome. José quer dizer aquele que multiplica. É aquele que multiplica. Você chama José? Alguém aqui que chama José? Alguém aqui é José? Não, ninguém, pelo amor de Deus. Os pais de vocês estavam com o que na cabeça que não botaram o nome de vocês do José? José quer dizer aquele que multiplica, aquele que acrescenta. Deu até vontade de chamar José. É o que multiplica, é o que acrescenta, é o que coloca sobre. Ele se apega ao seu nome. Ele diz: em mim não há subtração, em mim não há falta, não há falha. Ele, pelo contrário, enxerga-se como alguém que vai ter uma história a despeito daqueles que o cercam. Como é que José consegue criar essa resiliência? É claro, em primeiro lugar, por causa dessa presença de Deus que ele nutre na sua vida. E eu preciso nutrir essa presença de Deus na minha vida sempre. Ter essa ambiência que eu vivo, que é o mundo onde eu estou, mas também essa ambiência que eu crio da minha relação com o meu Deus. É isso que me fortalece por dentro, é isso que me dá vício por dentro, é isso que faz forte as convicções que Deus mesmo plantou e gerou dentro do meu coração e da minha alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? José conviveu com a indiferença sem perder a fé. Repete comigo para você não dormir para gravar. Diga: José conviveu com a indiferença sem perder a fé. Pô, é muito bom, é muito 10, é muito joia quando as pessoas se somam a gente, descobrem que a gente tem um sonho e cooperam, contribuam para que eles aconteçam. Não há nenhum problema nisso, é bênção, é bom, mas é muito ruim quando você tem um sonho, um desejo, uma vontade, uma vida, um destino, um propósito, e as pessoas, em vez de serem pessoas que são cooperadoras, elas são pessoas destruidoras de tudo isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que no capítulo 37, 5 a 10 de Gênesis, você vai ver que ninguém acreditava em José. Ninguém. Os seus irmãos não acreditavam, os seus pais também não acreditavam. O seu pai disse: o que é isso que você está falando? Você é um doido? Você está falando que eu, a sua mãe e os seus irmãos, que nós todos iremos nos curvar a você? E o repreende. Então eu queria que você imaginasse uma vida onde as pessoas não acreditam nos propósitos que você colocou no seu coração, nos desejos que você alimenta na sua alma, porque a gente é feito dessa latência da alma, dessa vontade de ser gente, dessa vontade de construir coisas, de viver uma alegria, de ir em um lugar que a gente nunca foi, conquistar uma coisa que a gente não conquistou. Ou não? A gente é feito só para esperar o caixão.
Não, a gente é feito para esperar coisas legais da vida, coisas gostosas da vida. E de repente o mundo era contra todo esse conteúdo da alma e do espírito de José. Mas no entanto o que a gente aprende aqui é que ele conviveu com toda a indiferença. O que é indiferença? É quando as pessoas elas são indiferentes àquilo que vai dentro de mim. Elas simplesmente não acreditam, elas dizem, é um doido. Isso aí é um lunático. É uma pessoa que quer ser gente a qualquer custo. É uma pessoa que quer vencer a qualquer custo. Diz que vai ser o melhor isso, diz que vai ser o melhor aquilo, vai ser o melhor aquilo outro. Se viver, e já está bom. Olha aí de onde veio. Veio de um lugar ermo, veio de um lugar sem valor. Eu não sei se você sabe, mas os grandes nomes que compõem a história, qualquer hora você pode fazer esse estudo no Google. Eles não vieram de ambiência favorável, eles vieram de lugares terrivelmente degradantes. A dor muitas vezes é muito mais forte do que o prazer. Por prazer eu não tenho vontade de fazer nada, mas quando a dor bate em mim, há uma reação natural dentro de mim que me diz, eu não vou ficar aqui. É como um Gandhi que não aceita uma Índia ser subjugada. É como um Martin Luther King que não aceita os negros da América serem escravizados. É como outros homens da história que não aceitaram o mundo debaixo de uma sombra negra que os oprimia, mas o seu coração sonhou e desejou mudar aquilo. E mesmo que isso parecesse um sonho, tornou-se uma força que acabou tornando-se uma realidade. Possivelmente, como Martin Luther King, como Jesus que nasceu em Nazaré, como outras pessoas, você possa ter sido alguém e seja alguém que é desprezado no sentido de que não fazem muita causa, que as pessoas são indiferentes ao que vai na sua alma, no seu coração, dentro de você. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus não o é. Embora os pais fossem assim, embora os amigos fossem assim, Deus não o era. A indiferença é terrível, porque a indiferença é quando a pessoa nos olha como se a gente não existisse. É por isso que a gente tem essa bobagem de ficar chateado quando alguém passa por a gente e não cumprimenta. A gente pode ser velho, amadurecido, mas a gente fica chateado. Sabe por que a gente fica chateado? É pelo simples fato de que a gente não consegue conviver com a indiferença. É quando o outro não nos enxerga, não nos valoriza. É quando o outro parece não nos perceber, não acreditar em nós. É como se eu existisse simplesmente sem existir. A indiferença é uma faca que fere forte, que rasga lá dentro. E muitos de nós nascemos em ambiências de indiferença, onde pessoas boas não acreditavam na gente. Nossos pais não acreditaram, nossos amigos não acreditaram, outras pessoas não acreditaram. Ou seja, eram indiferentes a desejos que nasciam dentro da alma da gente. Mal. Por exemplo, eu já falei aqui, meu sonho era voar. Eu queria voar. Não de asa, voar de avião. Era um sonho que eu tinha. Então, eu era pipoqueiro, vendi minhas pipocas, guardei meu dinheiro. E a primeira coisa que eu fiz, e tem coisa que a gente marca para sempre, né? Em Campinas tem uma rua chamada José Paulino que cruza com a Francisco Glicério. E lá tinha uma agência da TAM, que eu passava sempre em frente, que eu descia no ponto de ônibus e passava em frente a ela para ir para o meu carrinho de pipoca, vender pipoca. Eu falava, um dia eu vou entrar aqui, vou comprar uma passagem. Só que eu não tinha trem para onde ir. Eu não tinha gente que morava no lugar, porque é ruim, né? Às vezes o pobre, ele é parente do pobre, que é parente do pobre. Não tem uma pessoa que mora num lugar que dá pra gente ir lá. Então, todo mundo que eu conhecia não tinha aeroporto perto. Mas eu vi que tinha uns parentes baianos que tinham aeroporto perto. Lá em Vitória da Conquista tinha aeroporto. Eu falei assim, eu vou pra Bahia. A minha cidade é bem mais longe do que Vitória da Conquista, mas eu vou de avião até lá. E aí, eu achando simples, eu falei, mãe, eu vou viajar para Bahia. Ela falou, tudo bem, pode ir. Aí eu fui e eu comprei a passagem, mas eu não falei do que eu ia. E eu comprei minha passagem de avião. Cheguei lá com a minha passagem de avião da TAM. Guardei dinheiro. Vontade de ser gente. A hora que meu pai descobriu que era pela TAM, avião, falou, eu te mato, mas você não vai. Mas não é com medo do avião cair, é porque pobre tem que andar de jegue. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é certo isso. Eu queria voar. E não é aquilo que eu falei para você, ele não estava com medo do avião cair, ele falou, você é metido, você é um menino metido, você quer ser gente. Toda vez que nós fomos para a Bahia, nós fomos de ônibus no Novo Horizonte. Por que você quer ir de avião? Eu precisava da autorização deles. Não deram. Devolvi a passagem, perdi um percentual do valor dela, esperei não sei quantos dias para receber de volta. Comprei uma passagem no Novo Horizonte, me botaram na frente do banheiro, horrível.
O ônibus quebrou no meio do caminho, viagem de quase 40 horas. Por quê? Por causa da ignorância humana. Uma indiferença. Poxa, ele devia olhar. Eu não quero matar meu pai porque ele já morreu. Ele é meu amigo, eu fui no túmulo e fiz amizade com ele. Mas, sabe, eu não sei se você me entende. Eu não posso ser indiferente a algo que está dentro de alguém. Ele só quer voar. Ele só quer voar. É um sonhozinho besta. Mas e daí? Não é? Sabe, muitas vezes a gente é criado numa ambiência onde as pessoas elas não conseguem acreditar que a gente possa ir além de onde elas foram, possa viver muito além do que o que elas viveram. Tem pessoas que elas não conseguem enxergar no plano e na ótica de Deus, mas Deus, louvado seja Deus, Ele tem essa capacidade de sonhar comigo e com você, com nossos sonhos e com a nossa vida, e Ele quer que a gente vá adiante. E José, ele vence essa indiferença dos seus mais queridos, daqueles que o abraçam, daqueles que o cercam, e ele segue adiante. Então hoje, o que eu queria te motivar nesse sentido? A que você não ligue muito para a indiferença daqueles que são indiferentes a você. Quando você diz assim, como alguém dizia, eu quero ser o melhor, quem toca isso, como é que chama? Violeiro, quem toca? E tinha um menino que dizia isso, o povo tirava sarro, e ele tornou-se um dos melhores do mundo nesta área. Tinha um outro que queria ser não sei o quê. Tem pessoas, a gente olha como exibimento, não, é só um objetivo, é uma meta a ser alcançada. Por que um atleta pode colocar isso? Por que uma outra pessoa pode colocar isso? Mas seres comuns como eu e você não pode colocar? Nós podemos colocar sim, isso não precisa ser orgulho. E mesmo que o mundo seja indiferente a essas questões, é preciso que a gente tenha um terreno que possa germinar dentro da gente estes sonhos de Deus que Ele planta. Não deixe a indiferença de ninguém matar aquilo que o Senhor plantou com muito ardor, com muito carinho, com muito amor dentro do seu coração. Porque no fim da história, a questão tem mais a ver com você do que com o outro. Às vezes a gente gosta de culpar os outros, não é verdade? Mas culpar os outros nem sempre resolve a história. Mamãe teve 2 filhas gêmeas. O problema é que as crianças nasceram, mas o pai não reconheceu. O pai não reconheceu. E essa indiferença do pai feriu aquelas garotas. E mais tarde, por uma questão de obrigação da lei, elas já grandes, já num certo momento da vida, descobre-se de fato que o homem era pai. Mas ele não aceita. Ele paga, ele cumpre com alguns deveres da lei, mas não as aceita. Uma resolve fazer da sua vida uma maravilha. Ela cospe na indiferença do pai, continua estudando, se forma em medicina, faz mestrado, faz não sei o que lá, e hoje mora na Inglaterra. A outra resolveu tomar um caminho completamente amargo. Embora não esteja tão mal, não se realizou profissionalmente, embora seja mãe, é uma pessoa de constantes e contínuas depressões e ansiedades. Eu vou te dizer, as duas nasceram do mesmo ventre, feita pelo mesmo pai, e tiveram as mesmas oportunidades, mas processaram de forma diferente. Eu não quero achar um culpado. Eu não quero lembrar quem é que foi indiferente a mim. Meu pai, meu pastor, meu líder, meu chefe, meu este ou meu aquele. Eu quero lembrar daquele que não é indiferente a mim. É Deus, e Deus não é indiferente a você, em nome de Jesus Cristo. Você sabe uma das coisas que mais marcaram negativamente a vida de um dos nossos heróis nacionais, que é o Pelé? Heróis. Não tem problema o filho dele ter sido preso, essas coisas, toda a família. Mas foi o fato dele ter uma filha que ele nunca reconheceu. Porque a indiferença fere qualquer um. Machuca. Dói. Mas eu quero te dizer que José não permitiu que a indiferença o segurasse. Pelo contrário, embora ele viveu no meio de uma indiferença onde para muita gente ele não era nada, ele sabia que para Deus ele era alguém, e para ele mesmo. Você entende o que eu estou dizendo? Se você não conseguir conviver com essa crença em si mesmo, em Deus, você não consegue seguir adiante. Porque nós não precisamos de aplausos por fora. O que nós precisamos é de uma força interior que nos impulsione a seguir adiante em nome de Jesus Cristo. Então, José, ele conseguiu
conviver com a indiferença sem perder a sua fé. Diga, eu quero aprender a conviver com a indiferença sem perder a minha fé. Não deixe a indiferença roubar a sua fé. Uma segunda coisa que a gente pode ver aqui é que José convive com a traição sem perder a doçura. Diga, eu quero conviver com as possíveis traições sem perder a minha doçura. Ele passou por tudo, mas ele não azeda. Ele não é um homem que se deixa azedar por dentro. E muita gente que é traído, azeda. Se é traído num relacionamento, diz mulher, homem, nunca mais. Se é traído numa sociedade, diz sócio, nunca mais. Se é traído numa amizade, diz amigo, não existe nenhum, cada um seu umbigo. Já pensou que a gente fica amargo quando uma coisa dessa acontece com a gente? E a amargura vai se perpetuando dentro da gente, a gente vira um absinto, um poço de absinto. Mas José não, José é eterno. Ele é ferido com os irmãos, ele é ferido com a sua chefa, ele é ferido na cadeia e a doçura permanece no seu coração. A possibilidade continua na alma. Ele não se deixa virar uma pessoa azeda, nojenta, inconvivível. Pelo contrário, é alguém que é marcado pela visão da possibilidade. Ele está sempre aquele menino que bota a mão na cadeia e a cadeia vira uma bênção. Diz que tudo era arrumadinho. O chefe da cadeia falava, ô benção esse menino. Quando ele bota a mão, até que na cadeia tudo fica bom. O Potifar desarrumou o castelo nosso aqui. E agora quem o chama é Faraó. Já matou uma meia dúzia que não fez o que ele queria. E agora chama José. Ele diz, então vai, faz. Ele fala, é agora. É um menino que carrega consigo a doçura. Ele está esperando pela oportunidade. Ele está aberto para os ventos novos que virão. Ele não está sentindo o bafo quente do inferno que lhe persegue, mas ele é movido por uma alma que é capaz de enxergar aquilo que Deus tem dentro dele, para diante dele, em nome de Jesus Cristo. Foram pelo menos 3 as situações que poderiam azedar o coração de José. Eu já falei delas aqui. Primeiro, é quando os irmãos o vendem. Segundo, é quando a calúnia da sua patroa. Terceiro, é quando ele é esquecido na cadeia. Mas o interessante é que ele não pune-se a si próprio, ficando amargo, ele segue adiante. Ô gente, traição só é traição se for por alguém que a gente confia. Tem que ser de dentro das nossas trincheiras. Aí é traição. Todos nós aqui de alguma forma já fomos traídos. Mas você não pode permitir que a traição te aleje, arranque partes do seu corpo. Você não pode permitir que ela deixe a amargura, o ressentimento, ou coisas assim que de alguma forma te impede de continuar adiante. Como José, conviva com a traição sem perder a doçura. Ele convivia com seus traidores quando morava na casa, convivia com seus traidores quando morava no castelo, convivia com seus traidores quando estava na cadeia. Mas ele, embora conviva com seus traidores, não deixa a traição nortear o seu caminho, direcionar sua meta, sua reta. Pelo contrário, ele diz, eu vou seguir adiante em nome do Senhor Jesus. Ele não diz em nome de Jesus porque Jesus não tinha nascido ainda. Mas pela fé em Deus, faça isso. José conviveu com as adversidades sem perder a capacidade de começar de novo. Diga, eu quero conviver. Diga, eu quero aprender a conviver com as adversidades sem perder a capacidade de começar de novo. Ele sempre começava de novo. Se não deu certo em casa, dá certo no palácio. Se não deu certo no palácio, dá certo na cadeia. Se não dá certo na cadeia, dá certo com o Faraó. O que é certo é o seguinte: ele não permitia parar nunca. Ele estava sempre recomeçando. É uma vida lotada de adversidades. Parece que não tem um dia bom na vida desse menino. A Bíblia não fala de uma namorada que ele teve, que ele amava muito. Não fala de um presente que ele ganhou. Não fala nada. Só paulada. Deve ter sido alguma coisa boa, mas não escreveram aqui. Só escreveram paulada. O que eu quero dizer é que nenhuma paulada fez ele desejar parar. Então, em nome de Jesus, você que parou porque levou muita paulada ou porque tem medo de pauladas, você precisa continuar. E eu quero te dizer, você vai levar mais algumas pauladas, mas é de paulada em paulada, em nome de Jesus, que a gente vai construir nossa história. Eu não estou profetizando pauladas, eu só estou dizendo que na vida, gente, você acha que está todo mundo te esperando com um buquê de flor? Por favor, não.
Alguns que sorriem, pode ser que queiram te passar a perna, mas você continua caminhando, seguindo adiante, em nome de Jesus. Eu acho lindo isso. José conviveu com as adversidades sem perder a capacidade de começar tudo de novo. Aonde ele chegava, em pouco tempo, ele influenciava o ambiente. Lê a história, capítulo por capítulo. Aonde ele chegava, ele transformava o ambiente, ele mudava o ambiente, ele trazia alegria, ele trazia ordem, ele trazia prosperidade. A Bíblia diz que tudo que ele colocava à mão prosperava, caminhava para frente, seguia adiante, e eu louvo a Deus por isto. Deixa eu te dizer o seguinte: felicidade não é um lugar aonde você vai chegar. Felicidade tem que ser a caminhada. É aquele pastor de São Paulo, como é que ele chama? Que disse isso da Batista de São Paulo. Me ajuda a lembrar o nome dele. Não importa também. Frase. Ed Renekiewicz. Felicidade não pode ser o lugar da chegada. Tem que ser a caminhada. Porque esse negócio de eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Você nem joga. Eu vou ser feliz quando eu... Então, não. A felicidade tem que ser a jornada. São as pequenas coisas do nosso dia a dia. Ter acordado hoje, entendeu? É ter dormido bem essa noite. É não ter dormido bem essa noite, mas compensar com uma boa refeição na hora do almoço. Eu lá sei qual é a razão da sua felicidade, mas você precisa criar essa felicidade do roteiro, da caminhada, do dia a dia, do cotidiano, de fazer essa vida bela, gostosa, abençoada em nome de Jesus Cristo. É preciso ser esse José, que quando chega, ele chega carregando o que há de melhor dentro de si, e ele esparrama. Pode ser nos lugares mais fétidos do mundo, ele esparrama. Eu gosto, e estou quase terminando dizendo para você isso que ele diz, isso que ele viveu. José conviveu com as adversidades sem perder a capacidade de começar tudo de novo. Começou de novo, começou de novo, começou de novo, começou de novo. E da última vez que ele começou de novo, arrebentou, foi para cima e venceu. Penúltimo lugar, José conseguiu entender uma coisa, que foi a razão pela qual, ouça eu, José conseguiu entender uma coisa que foi a razão pela qual ele venceu tudo isso. Ele conseguiu entender que Deus é quem dirigia a história dele. Diga: Deus dirige a minha história. O problema é que a gente acha assim, que quando Deus dirige a nossa história, é só pódio. E aí eu te pergunto, Deus dirigiu a vida de Paulo? Foi um cara que construiu demais, não é verdade? Uma cadeia, lambada, surra. Teve coisas boas também, mas muita coisa ruim. Esse cara, meu Deus, que chamado. Quando ele foi chamado na sua conversão, a profecia para ele: eu vou te mostrar o quanto importa você sofrer no meu nome. Nossa, que chamado. E aí ele vai para Timóteo e diz: sofre comigo o sofrimento de Cristo. Então não há aqui um jardim, não há nenhum oásis, não há caminho de sorte, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo para você que a vida é feita de sofrimento, mas quando eu sei que Deus dirige a minha história, não tem sofrimento e não sofrimento. O que tem é dia após dia e Deus escrevendo na minha vida, fazendo sucesso através dela. Então pode ser que eu sorrio ou que eu choro, pode ser que eu caio ou esteja em pé, pode ser que tudo esteja bonito ou feio. O que importa é que eu creio que Deus dirige a história da minha vida, e a minha vida segue e serve os seus propósitos, e isto me traz alegria para a alma. Ou não? É claro que traz. É aqui que eu quero chegar na leitura do texto que eu fiz e terminar. Se você ler Gênesis 50, de 15 a 21, você vai ver que os irmãos ficam preocupados porque o pai de José morre. E como os meninos foram muito malignos, os meninos foram malignos, não foram malignos não? Foram malignos? Então o que é que pensaram? Enquanto meu pai está vivo, em respeito ao meu pai, eles não vão fazer nada. Se você ler essa parte, você vai ver que quando o pai morre, eles correm lá para José: vamos lá que agora ele passa a faca em nós. Mas quando ele chega lá, José fala: fica tranquilo, porque a nossa história não acaba aqui. Eu também vou morrer, e quando eu morrer vocês vão pegar os meus ossos.
A nossa história é maior do que eu e do que vocês. A nossa história é a história de Deus. Ele vai nos levar para uma terra prometida, para criar um povo prometido que vai se perpetuar sobre a terra. E essa Jerusalém, essa nova Canaã da terra, vai ser também depois a Canaã do céu. Ou seja, os projetos de Deus é além das minhas bestagens, das minhas bobagens, das minhas neuras, dos meus pensamentos tortuosos, das minhas mediocridades. É para além de tudo isso. É para além de tudo isso. É muito para além. Após a morte de Jacó, o temor tomou conta dos irmãos de José, e eles achavam que havia chegado a hora da vingança. Mas não. José simplesmente diz para eles: não chegou a hora da vingança, não. Eu vou morrer, e vocês vão pegar os meus ossos e vai levar para uma outra terra. Como é que eu queria concluir com você hoje aqui? A vida de José é uma prova de que nós podemos vencer adversidades e ainda sermos usados por Deus para abençoar aqueles que nos fizeram algum mal. É Ele mesmo quem diz: vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus o transformou em bem. O que eu quero dizer com isso é que eu não sei que tipo de feridas emocionais possam ter aberto na sua alma que paralisaram a sua caminhada, mas como José as venceu, eu também posso vencer. E como ele as venceu? Eu te daria só esses dois pensamentos para você ficar com eles. Primeiro, Deus era com ele e ele era com Deus. Segundo, ele não lia essa presença divina pelos acontecimentos, ele lia pela fé. Ele estava preso, mas Deus era com ele. Ele estava traído, mas Deus era com ele. Ele olhava para um campo maior, para um lugar mais distante e melhor. Não entenda que Deus está com você pelas circunstâncias que você está vivendo agora. Entenda que Deus está com você e que Ele é Senhor da sua história. Primeiro, ele criava um ambiente em que Deus estava com ele. Segundo, ele acreditava que Deus é quem dirigia a história da sua vida. Será que você consegue acreditar nisso? Mas você pode dizer: pastor, mataram 3 em casa ontem. Eu não sei como, mas Deus está na direção da sua história. E esses 3 que morreram, que mataram, vai virar um negócio, um filme, eu não sei o que. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas quando a gente crê que Deus está dirigindo a minha história, mesmo que eu não concorde com a sua escrita, que eu não goste da sua escrita, fica mais fácil de eu levar a vida sem deixar os traumas e as feridas tomar conta de mim. Amém, meus queridos? Entenderam a palavra de hoje? Dá para guardar alguma coisa no coração? Que você guarde algo dessa palavra no seu coração e que isso sirva de bênção para a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus.